Atualização da história sobre a situação de pesadelo. Eu, mulher de 35 anos, com meu parceiro, homem de 40 anos, meu filho e o sobrinho dele, ambos rapazes de 15 anos. Olá de novo, pessoal. Eu postei sobre o meu problema familiar há cerca de um mês e fiquei impressionado com a quantidade de comentários gentis e extremamente úteis que recebi. Alguém pediu uma atualização, então estou postando agora para contar o que aconteceu desde então. Para ser sincero, também é para desabafar. Os meninos são muito fofos, mas obviamente não posso falar com eles sobre essas coisas. Não há muitas pessoas na minha vida com quem eu me sinta à vontade para compartilhar todos os detalhes. Acho que estou com vergonha. Na semana seguinte ao meu post original, eu me encontrei com uma advogada de família que conheço para analisar as opções. Na verdade, eu anotei as sugestões jurídicas postadas aqui para discutir com ela. Mas infelizmente, depois de analisar cada uma e várias outras em detalhes, tivemos que concluir que embora cada uma pudesse ser tecnicamente viável, ou levaria muito tempo para ser prática ou exigiria coisas do Bob ou do Ben que por vários motivos não eram ideais. Após a reunião, fiquei refletindo sobre as coisas e decidi analisar bem nossas finanças para ver o que seria acessível como um meio termo. Como talvez mandar o Ben para um bom internato e pagar as mensalidades adiantadas, para que se eu deixasse o Bob, fosse mais fácil e barato para ele manter o Ben lá em vez de mudá-lo para outra escola. De qualquer forma, eu examinei nossos registros financeiros com um pente fino, e foi aí que descobri que o Bob estava me traindo, e vinha fazendo isso durante todo o nosso relacionamento. Acontece que antes da morte dos pais do Ben, o Bob estava prestes a ir morar com outra mulher. Essa mulher não queria filhos, então quando Bob de repente se viu diante da escolha de assumir a guarda do Ben ou vê-lo ser colocado em um abrigo, ela deixou claro que não se envolveria. Para constar, não posso dizer que a culpo, eu amo meus meninos com todo o meu coração, mas pedir a alguém que nunca quis filhos para criar uma criança enlutada de 11 anos que ela nunca conheceu não é do interesse de ninguém, na minha opinião. Quando eu o confrontei sobre a traição, ele nem sequer tentou negar. Ele parecia envergonhado, que bom, e apenas perguntou o que aconteceria a seguir, então eu disse a ele que o próximo passo era ele pegar as coisas dele e sair da minha casa. Mas primeiro, ele deveria perguntar ao Ben se ele queria ir ou ficar, porque não seria justo atrapalhar ainda mais a vida do coitado do garoto. O Ben disse rapidamente que preferia ficar, e o Bob pareceu francamente aliviado. Ele se mudou naquele fim de semana e eu não o vejo desde então. Temos mantido contato por mensagem para discutir os arranjos financeiros, no entanto, e na semana passada ele me enviou dinheiro para cobrir as despesas básicas do Ben. Não é nem de longe o valor de uma pensão alimentícia, mas, dadas as circunstâncias, eu aceito e fico feliz. Pela atitude dele, entendo que ele está vendo isso como algo a longo prazo, mas mesmo que não esteja de acordo com o advogado de família, o fato de ele deixar o Ben comigo mesmo que por um tempo, junto com a idade do Ben e o fato de o Bob ser o tutor dele em vez de pai, facilitaria a construção de um caso para o Ben ficar, mesmo que o Bob tente lutar contra isso. O advogado está confiante de que tal batalha poderia ser vencida, ou pelo menos arrastada até o Ben completar 18 anos e isso não importar mais. Então isso, como você pode imaginar, tem sido um alívio enorme. Isso torna ainda mais difícil admitir que descobrir sobre o Bob ainda me abalou muito. O fato é que, embora eu já tivesse terminado completamente com ele e quisesse que ele fosse embora, houve um tempo em que eu realmente acreditei que ele queria estar comigo e que poderíamos construir uma vida juntos. Eu sabia que nosso relacionamento não era um romance épico nem nada do tipo, mas foi de longe o melhor que tive desde antes do meu filho nascer e eu realmente achava que nos importávamos e nos valorizávamos. Agora percebo que tudo que ele sempre quis de mim era uma mãe para o bem. Ele praticamente admitiu isso e olhando para trás, faz todo sentido. É por isso que ele nunca quis se casar ou comprar uma parte da minha casa, mesmo eu tendo oferecido, embora agora, é claro, eu esteja grata, porque ele queria que fosse o mais fácil possível se separar de mim assim que o Ben tivesse idade suficiente para não precisar mais dos meus serviços. Acho que isso pode até explicar porque ele era tão duro com o Ben e ficava procurando qualquer desculpa para mandá-lo embora. Eu nunca esperaria isso dele com base no que eu conhecia, caso contrário, nunca teria ficado com ele. Mas se ele estava culpando o Ben por atrapalhar a vida dele e ao mesmo tempo se sentindo culpado por isso, acho que isso poderia tornar uma pessoa calma em alguém maldoso. Talvez ele até tenha pensado que se o Ben estivesse longe na maior parte do tempo, a outra mulher estaria disposta a ceder por alguns anos, eu não sei. Tenho até me perguntado se ele decidiu me procurar antes mesmo de nos conhecermos. Os meninos se conheceram primeiro em uma atividade extracurricular onde se tornaram amigos. É possível que o Jason tenha mencionado de passagem que eu estava solteira, permitindo que o Bob me identificasse como potencialmente adequada antes de nos conhecermos. Sinto muito por este ser um post tão desanimado, eu realmente sou grata pela forma como as coisas se resolveram. Acho que é a melhor solução possível para todos dadas as circunstâncias, e não uma que eu poderia ter alcançado sem a ajuda do Bob. E os meninos têm sido maravilhosos. Eles não sabiam que eu estava tentando tirar o Bob de qualquer maneira, então têm me tratado com muita delicadeza. Ou com a delicadeza que se pode esperar de rapazes adolescentes, de qualquer forma, e tentando fingir que não estão vibrando por ele ter ido embora quando estou na sala. Para ser honesta, estou feliz com isso. Eu estou muito grata por ele ter ido embora e pelo Ben ainda estar seguro aqui conosco, só acho que preciso de um pouco de tempo para realmente me lembrar disso. Resumindo, acontece que o Bob provavelmente me traiu durante todo o nosso relacionamento. Ele se mudou e deixou Ben comigo. Você é uma baita mãe e uma pessoa ainda melhor. Ben e Jason têm sorte de ter você aplauso. Bob pode não ter escolhido você para ser a parceira dele, mas o Ben escolheu você para ser a mãe dele.
Isso é um testamento não apenas do ser humano lixo que o seu ex é, mas da pessoa maravilhosa que você deve ser para que essa criança, que perdeu todo mundo, tenha escolhido você. Espero que as coisas melhorem logo para você e seus meninos. Este não é um post desanimado. Este é um post lindo. Você é uma mulher incrível e esses meninos têm sorte de ter você, assim como seu verdadeiro amor terá quando você o encontrar. Comentário da usuária Madame Kitsune 98. Bem, pelo que parece, todos vocês conseguem coisa melhor do que o Bob, aquele babaca. Agradeça por não ficar presa a ele, porque, na real, ele vai jogar a responsabilidade pelo Ben no seu colo e sumir de vez. Seu advogado vai lutar por você, pelos seus filhos e pelo Ben. E isso é tudo que importa. O Bob é um tremendo de um nada. Trate como tal. Sinto muito por essa confusão de sentimentos que você deve estar vivenciando agora. A dor de ser traída, a confusão de como Bob te usou e manipulou quando você acreditava que finalmente tinha encontrado um ótimo homem depois de tanto tempo, e ainda assim o amor e o alívio que você sente pelo bem-estar seguro. Imagino que a parte mais difícil agora seja o medo do seu próprio julgamento e da confiança em seus pensamentos e sentimentos, já que o Bob era um mentiroso e tanto. Você criou o Jason para ser um filho, irmão e ser humano fantástico, evidenciado pela força, empatia e compaixão dele com você, com o bem e com a sua unidade familiar. Você não cometeu um erro, nenhum sequer. Você é uma pessoa incrível, inteligente e bem-sucedida. Eu sei disso e você deveria saber disso por causa de como tudo isso acabou. Por causa de como Jason se tornou. Por causa de como Ben consegue e quer ficar com você. Porque vocês três estão bem e você é capaz de cuidar de 2 adolescentes e obter orientação jurídica adequada. Você conquistou tudo isso enquanto a maioria das pessoas não seria capaz. O Bob é um perdedor. Ele é um aproveitador e um mentiroso. Ele se aproveitou da sua bondade e do seu coração, e ele é um lixo que você foi inteligente o suficiente para rejeitar antes mesmo de descobrir sobre a traição e as segundas intenções dele. Por favor, foque nisso. Você o rejeitou. Sim, ele fez você acreditar em mentiras. Mas suas forças e qualidades permitiram que você as descobrisse e fizesse as escolhas certas antes mesmo de saber a extensão total. O quanto você é incrível também está permitindo que você se recupere e siga em frente com 2 bons rapazes que te amam e se importam com você. Espero que você não desista de encontrar um amor romântico para si mesma com um homem maravilhoso, porque tenho certeza de que ele está por aí, apenas desejando ter alguém como você para a família dele. Não deixe o Bob ter essa influência ou impacto sobre você. Você é incrível e o Bob não passou de um instrumento para encontrar para o bem a família adotiva que ele merece. Quem sabe, o bem pode ser a razão de você encontrar o amor verdadeiro com um homem realmente bom. Da mesma forma que o Jason acidentalmente levou o bem a entrar na sua vida, a gente nunca sabe. Apenas continue sendo você mesma e sendo uma mãe e pessoa maravilhosa. Mantenha-se forte e tenha orgulho de si mesma. Pode ser bom para o Ben procurar um terapeuta, se ele já não estiver fazendo isso. Muita coisa aconteceu com ele nos últimos 4 anos. Não faz mal ter um lugar onde ele possa conversar com segurança com alguém que seja um defensor objetivo. Estou tão feliz que o Ben vai ficar com você. Você é incrível por estar na vida dele e por se dedicar a estar presente para ele. Você é alguém que realmente se importa com ele como uma pessoa própria, e não apenas como uma extensão de si mesmo, como o Bob fazia. Você é tão forte, e eu sei que dói agora, mas o tempo e o autocuidado vão ajudar. Saiba que, embora suas emoções possam parecer confusas agora, não tem problema saber que você queria que o relacionamento terminasse, mas ainda assim sentir o luto por ele ao mesmo tempo. Você está vivendo o luto pela perda do amor que sentia por ele antes, e tudo bem, mesmo que esse amor não estivesse mais lá no final. Aceite seus sentimentos como eles são e não se julgue por nada disso, porque você não tem culpa de nada e está fazendo o melhor que pode. Permita-se viver o luto, se curar e seguir em frente do seu próprio jeito, com seus filhos ao seu lado. Coração a bater. Comentário da usuária, o Janet Walks. Não estou satisfeita com Bob, mas fico feliz que o Ben esteja seguro e que os meninos estejam felizes. Você vai se curar, pois ser enganada dói. Não importa se você já tinha terminado com o Bob ou não, dói e não há nada do que se envergonhar. Você está destinada a encontrar alguém maravilhoso e eu sei que as crianças ficarão absolutamente radiantes por você.